Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Como prometido, estou aqui gravando uma aula sobre tipos de eletrização, tá? Que vai cair no mini teste de vocês dessa semana. É um assunto que está lá no nosso capítulo 9, no módulo 3. Antes de falar sobre tipos de eletrização, eu vou recapitular o que a gente já tinha comentado nas nossas aulas online, tá? Da estrutura atômica. Então, eu falei para vocês que toda matéria é aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, é formado por moléculas. Suas moléculas, por sua vez, são formadas por átomos. E qual a estrutura de um átomo? O átomo tem seu núcleo, com cargas positivas, os prótons, e os nêutrons, que não têm carga nem positiva nem negativa. Ao redor do núcleo tem uma região chamada de eletrosfera, onde ficam os elétrons com cargas negativas, que são justamente aquelas subunidades atômicas que têm a capacidade de movimentação, tá bom? São cargas elétricas que se movimentam ali ao longo da eletrosfera. Quando a quantidade de cargas positivas, prótons, é igual à quantidade de cargas negativas, elétrons, a gente diz que aquele átomo é neutro, tá bom? E, consequentemente, a matéria composta por aqueles átomos também é neutra. Quando existe uma transferência de elétrons, quando o átomo ele perde elétrons, ele está perdendo carga negativa, ele vai ficar eletrizado positivamente, né? Ele vai ter uma quantidade de prótons, de cargas positivas, maior do que a quantidade de elétrons, de carga negativa, porque ele perdeu elétrons. Ao contrário, quando um átomo recebe elétrons, ele vai estar recebendo carga negativa. Então, ele vai ficar eletrizado, ele já não é mais neutro. Ele vai ficar eletrizado negativamente, tá bom? Por quê? Porque ele ganhou cargas negativas. Então, a quantidade de elétrons, que são cargas negativas, é superior à quantidade de prótons, cargas positivas. Eu vou mostrar para vocês como os corpos, né? As matérias, elas podem se eletrizar. Existem três tipos de eletrização. Eletrização por atrito, por contato e por indução. Vamos iniciar falando sobre a eletrização por atrito. A eletrização por atrito é quando dois ou mais corpos neutros, ou seja, quando os seus átomos lá têm a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons, tá? Eles atritam-se uns com os outros e existe troca de elétrons entre esses corpos que estão participando do atrito, tá? Então, os elétrons que estão presentes na eletrosfera, dos átomos que compõem aqueles corpos, eles são atraídos pelos prótons que estão no núcleo desses átomos. Precisa de uma energia provocada por esse atrito para que tenha a movimentação desses elétrons nos átomos e que esses elétrons possam se movimentar de um corpo para outro, tá? Quando ocorre esse atrito entre os corpos, que ocorre essa transferência de elétrons, um corpo que era neutro fica eletrizado positivamente, porque perdeu o elétron, e o outro corpo, que também era neutro, vai ficar agora eletrizado negativamente, porque ganhou elétrons. É lógico, e eu quero que vocês prestem atenção nisso, que não é qualquer corpo que vai ter essa capacidade de perder ou ganhar elétrons quando atritados, tá bom? Então, existe uma capacidade de determinados materiais em perder elétrons, já outros materiais têm a capacidade de receber elétrons. Quando esses materiais perdem elétrons, a gente fala que ele ficou eletrizado positivamente. Quando os materiais ganham elétrons, a gente diz que esses materiais ficaram eletrizados negativamente. É lógico que quando eu falo desses corpos, desses materiais, eu estou levando em consideração a constituição atômica desses corpos, tá bom? Então, por exemplo, aqui a gente tem um vidro e uma lã. Percebam que esses dois materiais, eles estão neutros, ou seja, lá em seus átomos, as quantidades de prótons é igual à quantidade de elétrons, tá bom? Então, a gente percebe aqui cargas positivas e negativas em iguais quantidades. Quando esses corpos são atritados, ó, durante esse processo do atrito, o que é que acontece? O vidro, ele fica com cargas positivas. Por quê? Porque ele perdeu elétrons. Quem ganhou os elétrons presentes no vidro? A lã. Tá bom? Então, a lã ganhou esses elétrons. Se esse material, se a lã ganhou esses elétrons, ficou eletrizado negativamente. Então, após o atrito, o vidro ficou eletrizado positivamente, porque perdeu elétrons, e esse material aqui, certo? A lã ficou eletrizado negativamente porque ganhou elétrons. Então, ao final do atrito, eu vou ter agora dois corpos de cargas opostas, tá bom?
um eletrizado positivamente e o outro eletrizado negativamente. E como eu falei, quem vai perder e vai ganhar elétrons depende da capacidade de transferência de elétrons desse material. A capacidade que esse material vai ter em ganhar ou perder elétrons. Então, a gente precisa conhecer a afinidade desses materiais em relação a essa transferência de elétrons. A gente diz a afinidade elétrica dos materiais. Existe, inclusive, uma tabela mostrando, né, os materiais, categorizando os materiais em relação à sua afinidade para perder elétrons e para ganhar elétrons. Mas eu quero que vocês entendam que a eletrização por atrito é quando dois corpos nêutrons, eles se atritam e ao final desse atrito, um corpo vai ficar eletrizado positivamente, porque ele perdeu elétrons, e o outro corpo vai ficar eletrizado negativamente, porque ele ganhou elétrons, tá bom? Então, ao final, eu tenho dois corpos com cargas opostas, dois corpos eletrizados. Antes do atrito, os corpos eram neutros, tá bom? Eu coloquei aqui outros exemplos de eletrização por atrito. Então, quando a gente passa um pente plástico no cabelo, antes o nosso cabelo estava neutro, o pente também estava neutro. Ao final desse processo, porque teve o atrito entre o pente plástico e os fios do cabelo, esses materiais vão estar eletrizados. Quando a gente esfrega o sapato também no tapete, a gente vai estar eletrizando a sola do sapato e o tapete. Quando a gente toca na maçaneta, às vezes a gente toma até um choquezinho. Por quê? Porque quando a gente está tocando, abrindo ou fechando a maçaneta, está tendo um atrito, certo? Da nossa mão com o material, com o material da maçaneta. Então, existe uma tendência da nossa mão perder elétron para a maçaneta, a gente ficar eletrizado positivamente, no caso da nossa mão, a maçaneta fica eletrizada negativamente e dá aquele choquinho por conta dessa transferência de elétrons, tá bom? Agora eu vou falar sobre a eletrização por contato, tá? Essa eletrização por contato ocorre quando dois corpos condutores entram em contato. Então, precisa que os corpos entrem em contato. E existe a condição de que um desses corpos que estão em contato, ele já esteja previamente eletrizado. Então, eu vou ter um corpo neutro com um corpo previamente eletrizado, tá bom? Percebam aqui, ó, essa imagem. Então, eu tenho um corpo neutro A e um corpo eletrizado negativamente, tá? Esse corpo eletrizado negativamente, quando colocado em contato com o corpo neutro, o que é que ele vai fazer? Ele vai transferir elétrons para o corpo neutro. Se ele vai transferir elétrons para o corpo neutro, uma determinada quantidade de elétrons, o corpo neutro, que antes tinha cargas positivas e negativas em iguais quantidades, quando recebe elétrons, fica com carga negativa superior à carga positiva. Então, também vai ficar eletrizado negativamente. E aí, lembrando que cargas iguais, né? Elas vão que se repelir. Então, percebam que tanto o corpo A quanto o corpo B agora vai estar o quê? Eletrizado negativamente e eles vão se repelir. É isso que acontece aqueles experimentos, aqueles museuzinhos que tem aquela bola esférica eletrizada e a gente vai lá e toca na bola, certo? E o nosso cabelo arrepia. Por que isso acontece? Porque aquela esfera está eletrizada, certo? Negativamente. Quando a pessoa tem o contato, ou seja, toca na esfera, a gente, né, a pessoa estaria neutra. Quando toca na esfera, o que acontece? Uma transferência de elétrons da esfera para o corpo da pessoa. Então, a pessoa fica com cargas negativas superior em relação às cargas positivas. Os dois corpos em contato vão ficar com cargas iguais, então vão se repelir. E justamente essa repulsão que ocorre entre os corpos que permite que o nosso cabelo, ó, arrepie. Olha o cabelo da menininha aqui todo arrepiado porque teve uma repulsão, já que as cargas são de iguais sinais, tá bom? A mesma coisa acontece, por acaso, se a gente se colocar em contato um corpo de carga positiva com um corpo neutro, tá? Então, o que vai acontecer? Em contato, lembrando que cargas positivas não se movimentam. Quem vai se movimentar são as cargas negativas. Então, quando a gente coloca em contato um corpo neutro com um corpo de carga positiva, lembrando que para eletrização em contato, um corpo tem que estar previamente eletrizado, no caso é esse daqui, ó, que está eletrizado positivamente, não tem como os prótons, que são cargas positivas, passarem para o corpo neutro. Então, o que acontece? Os elétrons desse corpo neutro passam aqui um pouquinho
em determinada quantidade para esse corpo eletrizado positivamente. O corpo que antes estava já previamente eletrizado continua eletrizado positivamente, tá? Já o corpo que era neutro, que forneceu elétrons, o que aconteceu? Ele ficou eletrizado positivamente. Então, ao final do contato, a gente vai ter dois corpos eletrizados com cargas de iguais sinais e por isso eles vão ter o quê? Ó, uma repulsão. Eles vai repelir, os corpos vão repelir, tá bom? Porque tem cargas o quê? De iguais sinais. Ó, agora os dois corpos ficaram com cargas positivas, eles se tornam corpos eletrizados, né? Nesse caso positivamente, e por isso ocorre a repulsão entre esses dois corpos, tá bom? Por fim, eu quero falar sobre a eletrização por indução. A eletrização por indução, os corpos não vai ter contato entre os corpos, então não ocorre contato. É uma eletrização sem contato entre os corpos, tá bom? Um corpo vai estar eletrizado, que a gente chama de indutor, e o outro corpo, que vai ser induzido, ele vai estar neutro, tá bom? O que é que vai acontecer? Esse corpo eletrizado, ele vai induzir, né, a movimentação das cargas dentro do corpo induzido. Olha bem aqui, eu tenho um corpo induzido neutro, olha essa imagem, eu tenho o corpo induzido neutro e o indutor que está eletrizado positivamente, sem tocar, certo? Apenas ao se aproximar o indutor do induzido, pensamos que existe uma movimentação de cargas aqui, ó, dentro do induzido. Mas essa movimentação de cargas não faz dele se tornar eletrizado, tá? O corpo induzido continua neutro. Só vai acontecer uma movimentação de cargas contrária em relação ao corpo do indutor. Por exemplo, se o corpo do indutor, se ele está eletrizado positivamente, tem uma redistribuição de cargas dentro do induzido, ou seja, essas cargas negativas elas são atraídas pelo indutor e elas ficam no corpo do induzido aqui, ó, numa região mais próxima ao indutor, tá? Então fica as cargas negativas de um lado e as cargas positivas do outro. Mas se vocês forem contar, as cargas positivas estão está na mesma quantidade de cargas negativas. E por isso esse induzido continua neutro, tá? Então não fica eletrizado nem positivamente nem negativamente, continua neutro. Isso faz com que ocorra uma atração, né? Uma breve atração, por quê? Porque as cargas negativas estão aqui concentradas, tá? Existe um excesso de carga negativa em um lado do corpo do induzido que permite ser atraído pelo corpo do indutor, ok? A mesma coisa aconteceria se esse indutor aqui tivesse cargas negativas. O que ia acontecer, Rafa? As cargas positivas iam se movimentar e ficar mais próximas do corpo do indutor? Não. As cargas negativas iam se repelir, certo? Ia ter uma repulsão dessas cargas negativas, elas iam ficar mais afastadas do corpo do indutor e mais próximas ao corpo do indutor ia ser o quê? Iriam ficar as cargas positivas, permitindo, ó, essa atração. Tá bom, gente? Ó, deixa eu mostrar esse exemplo clássico que tem em vários livros didáticos, se vocês olharem na internet, e vocês, inclusive, podem fazer em casa, tá? Vocês podem pegar um papel, picar o papel, colocar assim em cima da mesa, tá bom? E aí, quando a gente pega um pente plástico, tá? Ou até um canudo também, e ó, atrita esse pente com o cabelo, o que é que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar tornando dois corpos que antes estavam neutros, a gente vai estar tornando esses corpos eletrizados, porque ocorre a transferência de elétrons entre esses corpos. Porque tem uma eletrização por atrito, tá? Em relação ao pente plástico no nosso cabelo, certo? Após essa eletrização por atrito, se a gente pegar o pente que vai estar eletrizado e não encostar, tá? Não é eletrização por contato, é por indução, não encostar, só se aproximar desses pedaços de papel, a gente vai perceber que esses pedaços de papel vão ser atraídos, ó, pelo pente. Por quê? Porque o pente vai estar funcionando como um indutor. Os pedaços de papéis, tá? Eram o quê? Neutros, corpos neutros, só que vai ter uma redistribuição dessas cargas elétricas dentro desses pedaços de papel, tá bom? Esses pedaços ainda continuam neutros, só vai ter uma redistribuição de cargas dentro dele.
Então, vai ter uma aproximação dos pedaços de papel em relação ao pente. Por quê? Porque as cargas contrárias à carga do pente vai estar mais próxima ao pedaço do papel, tá? No pedaço de papel e vai se aproximar do pente. Por quê? Porque cargas contrárias se atraem, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procura, tá bom? Qualquer dúvida, pode me procurar. Antes da aula, eu posso tirar alguma dúvida que vocês tenham sobre o assunto. Ou então, durante a semana, podem entrar em contato comigo via e-mail, tá bom, gente? Estou disponível para dúvidas ou qualquer esclarecimento, ó. Beijos e até nossa próxima aula. Tá bom?